Boa noite. A paz do Senhor. Quero dar um tempinho para você cumprimentar o seu irmão. Se você ainda não fez, faça isso atrás de você, na sua frente. Diga assim: bom te ver nesse lugar. Diminui a ventilação para mim desse ar-condicionado, por favor, Jaime. Tá fazendo um barulhinho estranho, né? Mas nada vai atrapalhar essa noite maravilhosa. Você está feliz? Você já chegou? Com certeza você já chegou, né? Então, queridos, esse é o último culto do ano. E hoje eu estava orando e perguntando ao Senhor qual seria a mensagem, né? Porque essa noite é uma noite especial, não é verdade? Último culto do ano, dia 31 de dezembro. E as nossas expectativas são grandes para 2024. Se você não está nessa expectativa, a partir de hoje, a partir de agora, você vai entrar no fluxo. E eu perguntei qual seria a palavra, né? O que poderíamos compartilhar nessa noite. Mas a primeira palavra que vem na minha mente, irmãos, é gratidão ao Senhor. Somos gratos ao Senhor, chegamos até aqui, graças a Deus, né? Estamos aqui para contar os feitos do Senhor. E claro que o nosso desejo é ouvir uma palavra que nos cria assim, uma expectativa maior, de incentivo. Estamos fazendo isso de uma forma bem equilibrada, né? Eu sei que a humanidade, né, está comemorando, aproveitando o dia de hoje para festejar. E isso precisa acontecer realmente, né? Estamos vivos, se você está respirando aí. Então, você de repente possa pensar assim, tantas coisas, meu irmão, você tem que agradecer a Deus que você chegou até aqui. E principalmente que você está num bom lugar. Que lugar maravilhoso, irmãos, que nós escolhemos para estar festejando esse dia, agradecendo ao Senhor nesse dia, entre irmãos e amigos. E, na verdade, precisamos sim trazer à memória tudo que o Senhor nos concedeu, as vitórias. Eu sei que a gente teve dias de algumas circunstâncias, até mesmo derrotas, né? Por que não dizer que algumas pessoas passaram por momentos de derrotas? Mas você chegou até aqui, né? E o nosso alvo continua sendo Cristo, as nossas expectativas continuam sendo no Senhor, e a gente não pode perder a nossa fé. Sai ano, entra ano, as expectativas é a mesma. De vez em quando algumas pessoas falam assim, mas todo ano, expectativa para o ano seguinte. Irmãos, é isso mesmo. Amém? Eu não vou encerrar as minhas expectativas porque todo ano fala as mesmas coisas. E é verdade isso. A nossa confiança está no Senhor, a nossa expectativa está nele, nós temos a palavra. Tudo contribuiu para que a nossa vida avance e tenha uma vida de triunfo, não é verdade? E não pode ser apenas para um grupo de pessoas, é todos aqueles que são chamados, considerados filhos de Deus. E o desejo do Senhor é que você coma bem, viva bem, né? Coma bem o melhor dessa terra. Esse é o desejo do Senhor, né? Deus não tem nenhuma dificuldade em ver os seus filhos prosperando. Ele não tem nenhuma dificuldade em ver você bem, feliz, com saúde. Esse é o propósito do Evangelho, não é verdade? Agora, há instruções que nós recebemos da parte dele que vai nos ajudar exatamente a vivermos aquilo que o nosso coração deseja. Primeiramente, o coração do Pai, ele quer que vivamos bem. E eu sei que se eu perguntasse a você quer que o ano 2024 seja um ano de sucesso? Irmãos, eu acredito que 100% levantaria as mãos. Com certeza, né, André? André falou amém aqui. Mas eu tenho certeza que todos vocês aqui têm essa confiança, esse desejo de que no ano seguinte seja um ano melhor do que o ano anterior. Não é verdade, irmãos? É para isso que nós estamos aqui. Em Provérbios capítulo 4, versículo 18, diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Essa é a nossa visão, é a visão da palavra.
Amém, irmãos? Eu separei aqui, inclusive, esse texto, lendo em outra versão, bem interessante. Na versão transformadora, a mesma referência, Provérbios 4:18, não precisa abrir, vou ler com você aqui, diz assim, ó: o caminho dos justos é como a primeira luz do amanhecer, que brilha cada vez mais até o dia pleno clarear. Olha só que interessante. Versículo 19, eu vou continuar agora. O caminho dos perversos é como a mais absurda escuridão. Nem sequer sabem o que os faz tropeçar. Cegueira. Então entendemos aqui que quando a vereda do justo é como a luz do amanhecer, é que a cada dia vai se abrindo maior leveza, maior expectativa, maior sensibilidade, maior conhecimento de Deus. E eu creio que nesse processo de caminhada, você vai crescendo, você vai avançando. E por que não pensar nesse versículo em referência ao próximo ano? Né? Eu creio que o próximo ano você vai estar mais maduro. Porque quando o texto traz aqui no versículo 19 que o caminho dos perversos é como mais absoluta escuridão, nem sequer sabe o que o faz tropeçar, hoje você conhece o caminho onde você está trilhando. Porque o caminho de Deus ele é perfeito. Então, precisa que eu e você, nós saibamos que no caminho e obedecendo às instruções, não tem como ficar como cego e tropeçar, não saber o que é o certo e o errado. Na medida que a gente vai conhecendo a palavra, aprendendo os preceitos de Deus, a nossa vida, irmão, só tem a triunfar, avançar, crescer. Sem passo de mágica, sem nenhuma um ritual de misticismo ou coisa parecida, ou simpatia, para que as coisas aconteçam lá na frente. Isso vai envolver a sua posição, a sua decisão. Eu preciso tomar uma decisão na minha vida, porque o resultado, o sucesso que eu quero para a minha vida no futuro, vai depender de hoje. Como eu estou vivendo. Se eu estou vivendo como um tolo, como diz aqui no versículo 19, que eu não sei, na verdade, foi tudo preparado para que esse caminho seja um caminho. Quando falo perfeito, não significa que você não venha passar por dificuldades e problemas. Todos nós podemos passar por problemas, mas você sabe em que posição, em caminho confiar, em que posição está. Essa é a diferença. Quando você conhece o caminho e quando acontecer de perder a sinalização, ou de repente você, lá atrás, pegou um caminho diferente, quando você pega um retorno já conhecido, você sabe em que trajeto tomar, porque você já conhece o caminho. Você está comigo, irmãos? Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Agora, tem coisas que vai depender exclusivamente da nossa decisão. Porque saber o que Deus tem ao nosso respeito, irmãos, é tranquilo, está claro para todo mundo. Agora, eu preciso tomar uma decisão do que eu quero para a minha vida. Né? Eu não vou ficar dependendo de pular onda ou, de repente, me vestir com uma roupa X para que o meu destino venha mudar lá na frente. Irmãos, nós temos a palavra. Nada contra, irmão, se você bota uma roupa específica, se você tem uma forma de lidar com a virada do ano, nada contra. Mas só vai funcionar quando você aplicar na sua vida a palavra que vai triunfar para um caminho perfeito. Um caminho de segurança. Que na hora que der ruim, que as coisas não funcionar, eu vou confiar no Senhor. Porque tem momentos, irmãos, porque o nosso conhecimento, a nossa experiência de vida ajuda bastante. Tem coisas que a gente vai se posicionar, tomar uma decisão diferente com base na nossa experiência. Mas tem situações que a sua experiência não vai servir para nada. E aí é o nosso desconforto. Quando você lida com uma situação, uma circunstância que você já tem experiência, sabe lidar com isso, é muito fácil, é muito confortável. Não, eu sei lidar com isso. Eu já passei por essa situação, já vivenciei isso. Mas quando você está diante de uma circunstância que você não sabe qual a forma de sair, qual a receita, é um desconforto. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. A gente precisa aprender a confiar no Senhor. Mesmo debaixo dessa sensação de desconforto. Parece que tiraram o chão debaixo dos seus pés.
Parece que você não tem mais, como se você estivesse numa ilha, olhando a 360 graus e você não visse nenhuma faixa de terra e você ficasse aquela, o que eu vou fazer a partir de então? E aí você contar com o sobrenatural. Aquilo que eu prego, aquilo que eu confesso, aquilo que eu ensino para as outras pessoas. Muito bem, meu amigo, está fazendo bem. Agora vai ser com você. Não tem aquela coisa que a gente ensina, não come isso que faz mal, não come aquilo que faz mal. Aí vai chegar um tempo que você não pode comer que faz mal para você também, aí você vai passar a comer. Irmãos, isso que é muito fácil. O evangelho de só ensinar os outros é muito fácil. A gente está cheio de especialista aqui. Olha para o lado aí, ó, atrás de você, cheio de especialista. Não, Jesus é bom. Você tem que confiar no Senhor. Nós falamos isso com entusiasmo, não é verdade? Aí a pessoa olha assim, rapaz, o camarada está vivendo, não está vivendo nada. Olha que perigo. Não, você tem que confiar. Você tem que confessar a palavra, né? Você não fez o rema? Nós não fizemos o rema? Temos que confessar a palavra, e o cara cheio de problema, com a corda no pescoço, e você desse lado bem, está confortável, está tudo funcionando, mas para chegar a ensinar o outro é expert. Aí quando reverte a situação, quando você está, e você... E às vezes fica até pior da pessoa que você ensinou um tempo atrás. Então a gente precisa entender, irmãos, que a nossa vida não é apenas de só mostrar, apontar. Perceba que direcionar, apontar para o caminho ali, o caminho acolá, não é que esteja errado. O problema é quando você está numa situação onde um tempo atrás você estava apontando outro caminho, você fica perdido. E viver como diz aqui, né? O caminho do perverso é como o mais absoluta escuridão. Nem sequer sabem o que os faz tropeçar. Perder a visão. E interessante que não exatamente a falta do conhecimento. Perceba que o negócio é bem interessante. Não é por falta de conhecimento, é decisão. Porque, irmãos, pimenta nos olhos dos outros é refresco, é isso? Tem um ditado popular, é isso mesmo? Eu nunca vi isso, pimenta nos olhos dos outros é refresco, que comparação mais estranha. Mas eu parei para pensar, e é verdade. É verdade, irmãos. Eu não estou falando aqui que você precisa viver essa experiência para medir a sua própria fé, mas eu creio que o Espírito Santo, nessas ocasiões, eu creio que o Senhor está por trás de tudo isso, é naquele exato momento que você está sendo experimentado na fé, testado na fé. Não é que Deus vai pegar um problema lá, vai jogar para cima de você, mas é um momento para a gente se perceber que talvez para o Senhor já esteja claro para Ele a respeito da sua vida, mas de repente você mesmo não sabe em que posição está. De repente você está aqui com essa cara de aleluiado, dá paz do Senhor para o seu irmão, bonitinho, está bem, está tudo funcionando. Dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, tudo direitinho. Mas nós sabemos muito bem que existe o dia mau. E precisamos colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos até agora. 2024 está chegando aí. As nossas expectativas é que 2024 seja um ano de sucesso. Mas, irmãos, tem desafios, tá? Existem desafios. Existem propósitos. E talvez algumas coisas que ainda não foi resolvido em 2023, por uma desobediência, por falta de um posicionamento, que isso tudo ainda vai refletir no ano seguinte. Não pense que na virada de calendário acabou. Não, vai virar um ano agora, em janeiro, acabou tudo. Não, continua. Todas as pendências lá 2023, vai tudo para 24. Ah, pastor, poxa, eu estava tão feliz, poxa vida, o senhor até me deixou... Não, irmãos, eu tenho que jogar real com você. Então, porque há muito misticismo dentro da liturgia, né? Irmãos, a gente precisa ser claro a respeito do que tem coisas que vai depender do meu posicionamento. Eu não vou colocar debaixo do tapete, eu não vou fingir que eu não estou vendo. É real. Eu preciso tomar uma posição.
Eu preciso saber, e de fato, que é sim ou é não. É a vontade do Senhor ou não. Agora, o Espírito Santo é um cavalheiro, ele respeita a sua decisão, sempre vai respeitar. Se ele te respeitou até dezembro de 2023, ano que vem, a partir de janeiro também, vai continuar te respeitando. Agora, como é ruim, irmãos, passa ano, entra ano e continua a mesma coisa. Como é complicado. A gente, quando olha aqui para a igreja, eu louvo ao Senhor, né? Somos gratos porque, com todos os desafios que nós enfrentamos até agora, estamos aqui de pé, a igreja funcionando. Agora, eu não quero só olhar para o lado instituição. A placa continua lá na frente, mas o mais importante não é a placa, é você. Então, há sim um desejo que a instituição ela continue, ela permaneça. Mas a sua vida também precisa permanecer. Porque é bem delicado, irmãos, e triste quando a gente olha para as pessoas, né? E quando a gente tem oportunidade de olhar os números de pessoas que nos procuraram, se converteram, vieram de outros ministérios para estar conosco, e olhar e você vê que muitas pessoas já não estão mais no nosso meio. É muito triste quando você procura, cadê fulano, cadê ciclano, né? Veio lá do início, caminhou um tempo, colaborou para tudo isso, ajudou, você viu crescer, você investiu, você tratou, tirou os carrapichos, hoje já não está mais no nosso meio. É uma estatística muito cruel, né? E eu, como pastor, né, claro que a gente precisa estar preparado para essas coisas. E sabemos que nós não vamos conseguir alcançar todos. Tem que ser claro isso. Nem todos eu vou conseguir alcançar. Mas nós sentimos quando deparamos com situações onde pessoas que você investiu, que você acreditou, que você mostrou o caminho, você apontou o caminho, aquele ali, segue, hoje já não está mais no nosso meio. Então, é um motivo de hoje você se alegrar, porque você permanece hoje. Em 2024 você vai permanecer, você não vai sair. Amém, irmão? Você está comigo? Se você veio de um histórico de caminhada cristã que não conseguia se firmar, tinha dificuldade de estar na igreja, de estar com os irmãos, a partir de então a sua vida já não é mais a mesma. Hoje você está firme. Já vi pessoas, inclusive, é bem interessante isso. As pessoas contaram no dedo, pastor, bati minha meta, já estou 6 meses na igreja. Já vi um caso assim já, né? Pastor, o senhor não acreditou? Aqui, ó, já completei 6, ó, daqui a pouco é 7. Pô, eu comemoro junto com ele, graças a Deus. Agora, meu irmão, esquece agora essa meta agora, tua meta é até o céu, acabou. Não tem mais retorno. E aí você precisa trabalhar, você precisa instruir na palavra. Irmãos, esse é o nosso propósito, né? Então, quando nós lemos aqui, né, eu peguei aqui na versão transformadora, né, o versículo 20, eu vou continuar lendo aqui, nós paramos no 19, diz assim, ó, meu filho, quantos filhos de Deus nós temos aqui nessa noite? Está falando para você, diga para o seu irmão, está falando contigo. Preste atenção ao que digo, ouça bem minhas palavras. Você quer que 2024 seja um ano de muitas bênçãos, de muitas vitórias, sucessos na sua vida? Primeira coisa, obedeça. Amém? Olha só o versículo 21. Não as perca de vista, mantenha-as no fundo do coração. Não perca de vista. Não deixe que as coisas dessa vida venham abafar a palavra de Deus que foi semeada no seu coração. Não deixe que os problemas que todos nós temos venha deixar você num estilo de vida onde não se vibra com a palavra, não se importa com a palavra. É complicado quando você vê a palavra sendo ministrada, uma palavra de levante, uma palavra que vai mudar a sua história, as pessoas deixam passar, não estão nem aí, ou então ouve aqui, joga fora. Porque aquilo que é ministrado aqui, eu sei que você lê a sua Bíblia na sua casa, isso representa o seu destino, a eternidade. Não é uma coisa qualquer. Você está comigo, irmãos?
A nossa oração é que os pais levem a sério o compromisso com a igreja. Eu tenho que citar essas coisas para justamente corrigir. Se você se enquadra nisso, né, no que eu vou falar aqui agora, vamos, a partir de então, mudar a sua mentalidade e fazer diferente no próximo ano, porque isso vai gerar atitude, um posicionamento. Não existe aquela oração forte, faz uma oração forte, irmãos, é atitude. Vai ter situações que é uma decisão, a partir de então. E eu não quero que você entre naquele time de como é que as pessoas falam? De promessas, de virada de ano. Não, é a partir de agora. Amém, irmãos? Eu poderia ter já ministrado essa mensagem antes, mas você está ouvindo hoje. Independente se fosse lá para o mês de outubro ou setembro, você começaria a partir dali, mas você está ouvindo hoje. A partir de agora, não é promessa da dieta. Você viu a promessa da dieta? Em janeiro eu vou entrar na academia. Não! Eu vou te livrar hoje. É promessa de eternidade, de estilo de vida. Porque tudo isso é cuidado. O mesmo cuidado que papai e mamãe têm com os filhos, para ele ser bem-sucedido, qual é o desejo que está no coração do papai e mamãe? É que os filhos cresçam, sejam bem-sucedidos, sejam excelentes profissionais. É o desejo do papai e mamãe, que não se envolva com drogas. Agora, não pode somente se preocupar com isso, tem que se preocupar também para os filhos não irem para o inferno. Amém? Se preocupar também pela eternidade dele. Então, de que forma você está investindo nos seus filhos? Então, são ações que a gente sempre fala aqui, irmãos. Não vamos nos cansar de falar a respeito desse assunto. Mas não é simplesmente uma mudança de estação. A gente não vê apenas nisso, nesse ponto, que faz parte da nossa vida também, mas a respeito do nosso futuro. Nós somos o que nós plantamos lá atrás. O que você vem plantando até aqui, se você não mudar, se você não se posicionar, vai ser a mesma coisa 2024, 2025, ou até pior. Não estou jogando palavra de maldição, não, irmãos. Estou colocando você na posição certa que Deus quer você. Não é do seu jeito, do que você acha, do que você ouviu na internet. É o jeito de Deus. Amém, irmãos? Você pode dizer graças a Deus? Graças a Deus. Aleluia. Amanhã já chegou, irmãos. Não tem uma frase aí de uma grande mídia, o futuro já começou. Não tem? Já viu? O futuro já começou. Tem o futuro de muita gente, já começou há muito tempo. Tem gente que já deveria viver o futuro melhor. Não está vivendo porque está esperando o futuro. Não, claro que a gente tem que crer. Vai ter coisas que eu vou ter que crer, porque não depende diretamente de mim. Vai depender do Senhor, do tempo dele. Mas tem coisas que já era para acontecer. Já era para funcionar. Já era para você estar vivendo. Já era para você estar ensinando. Já deveria estar envolvido no propósito. Mas por que ficar pensando no futuro? Porque aí se cria expectativa, dezembro, ano que vem eu creio. Irmãos, eu não estou jogando balde de água fria com gelo em você para você parar de declarar essas coisas. Pelo contrário, eu quero que você continue declarando. O ano que vem vai ser um ano de sucesso, de bênção, de prosperidade em todas as áreas, isso aqui também. Não tem nenhum problema, não. Essa frase, pelo menos assim, do canto aí fora, muito dinheiro no bolso, saúde para dar em vender, não tem problema nenhum. Mas saiba você, filho, tem uma responsabilidade, tem uma palavra. Chega desse negócio e faz de conta. De varinha mágica, bem na sua cabeça. Não. Agora que luz chegou, a luz do justo, você é justo. Luz chegou. Agora. Ô, Jesus, tá aí. Caiu um negócio aqui, alguém me ligou aqui, misericórdia. Luz chegou. Eu sei o que tem que fazer. Eu sei o que Deus tem para a minha vida.
Vamos agora, a partir de então, fazer diferente, sem enganação. Não precisa, para você não passar por um constrangimento, não fale com ninguém o que você vai fazer. Só o Senhor. Amém, irmãos? O problema é que você fala para os outros. Não, a partir do ano que vem, pastor, eu vou vir para o culto, não vou faltar o culto mais. Eu falei, Jesus, misericórdia. O Espírito Santo é suficiente para ouvir você. Ele está ouvindo você. Amém. A partir de então, porque está claro para mim, está claro para você, que tem coisas que ainda não aconteceu na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, porque faltou um posicionamento, faltou obedecer, né? Faltou olhar mais para as Escrituras, que tem maior clareza a respeito da minha vida. Então, eu não tenho dúvida. A luz do justo é como a luz da aurora. A cada dia, né, vai amanhecendo clareza, maturidade espiritual, maior sensibilidade com o Espírito Santo. Né? E a gente fala muito sobre crescimento espiritual, envolve essas coisas. Né? E sem você ficar medindo com outras pessoas a respeito da sua vida espiritual. Meça com você mesmo. Veja como você é hoje em comparação ao ano passado. Hoje eu estou bem melhor, levando o Senhor mais a sério, crescendo espiritualmente. Não meça com outro, não, que de repente você fique frustrado. Comparação é um negócio do inferno. Mas deixa eu falar uma coisa para você, não quero te entristecer, não. Mas se essa comparação está deixando você pior, a cada ano seguinte tem alguma coisa errada. Se esse novo estilo de vida que você aderiu, a cada ano, você vai ficando pior do que antes, tem alguma coisa errada. O que está chegando para você? O que você está comendo? O que você está fazendo com aquilo que você tem recebido nesse lugar? Que adaptações que você criou para o Evangelho que não tem nada a ver com a Bíblia? Tem alguma coisa errada. E a gente precisa ser, vou usar essa palavra, macho, tanto mulher como homem, para reconhecer, eu estou fazendo tudo errado. Eu estou colocando a culpa em tantas coisas, até no diabo, que às vezes não é um diabo. Ele só vai aproveitar a oportunidade nessa brecha aberta. Mas quando a gente mata essa bola no peito e reconhecer, não, eu estou fazendo tudo errado. E relembrando aqui, irmãos, e por isso que fica um negócio muito sério, porque eu digo que 90% não é porque você não sabe, é porque não quer. Pastor, dia 31, tempo de rabanada, daqui a pouco tem churrasco. Você vai se alimentar depois, quando entrar na confraternização, claro, quem participar, vai se confraternizar, não tem nenhum problema, mas ano que vem você vai entrar bem pensativo e convicto do que você tem que fazer. Eu não sabia. Não, você está sabendo. Diga para o seu irmão, você está sabendo. Como você está vivendo a sua vida espiritual hoje, determinará o seu futuro. Sem tirar, irmãos, vírgula, sem aumentar. Irmãos, é a realidade que estamos vivendo. Pastor Marcelo, se o pastor Marcelo não vigiar e não viver aquilo que Deus planejou para a vida dele, com certeza lá no futuro não vai ter problema. O que vai me isentar dessa responsabilidade só porque eu sou pastor? Essa palavra que você está ouvindo aqui é para a minha vida também, irmãos. Não pense você que já cheguei à plenitude. Eu não cheguei à plenitude, estou caminhando igual você. Cada dia aprendendo e crescendo. Agora, algo que precisa chamar nossa atenção é quando há retrocessos. Oxe, onde você está hoje? Deveria estar aqui. E você está em outro lugar por quê? Amém, irmãos? Eu sei onde preciso estar, onde o Senhor me chamou para estar. O que está acontecendo? E eu creio, irmãos, que isso tudo que nós falamos aqui
tem tudo a ver com cuidado e zelo para a nossa vida. É um cuidado, irmãos. O ano vai passando, daqui a pouco é 2025, 2026 e 2027. Vai ter coisas que você não vai poder fazer mais por causa do tempo, da estação, da responsabilidade que você tem. As coisas vão acontecendo, irmãos. Então, nesse dia chamado hoje, se compete a você uma responsabilidade, se posicione. Se você está cantando fora do tom, procure o tom certo. Anota, André, gostou? Tem muita gente cantando desafinado aqui. Ah, não é? Usa o diapasão, o Espírito Santo. Diapasão, ó. É isso mesmo? Diapasão, né? Para afinar, gente, ó. Mas é verdade, eu estou ilustrando aqui, mas é verdade, irmãos. Chega, irmãos. Dezembro de 2023, vamos a partir de agora mudar esse negócio. Ficar arrastando, sendo peteca na mão do diabo. Eu não estou sentindo. Misericórdia. Você que está afastado aí, volta para Jesus logo. Igreja fervorosa é fogo, né? Rapaz, preciso precisar correr aqui agora. Você que está afastado, volta para Jesus, irmão. Está esperando o quê? Eu estou esperando sentir. A sua vida vai continuar a mesma coisa, ano após ano. Não, quando Deus... É mais fácil você ter dor de barriga do que você sentir alguma coisa. Diga, Deus é bom. Deus é bom. Talvez o futuro, para você, já começou há muito tempo. O futuro já começou, não, para você já começou. Você que ainda está lá atrás. Amém, irmãos? Diga assim, Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Em Hebreus capítulo 2, você conhece esse texto, não precisa abrir. Hebreus capítulo 2, versículo 4, parte B, bem no finalzinho do versículo. O justo pela sua fé viverá. O justo pela sua fé viverá. Eu me lembro de uma passagem lá em Abacuque, né? Abacuque, são 3 capítulos. E a história é bem interessante desse profeta menor. E fala a respeito de um tempo de juízo sobre Israel, né? No primeiro capítulo, Abacuque ele se dirige ao Senhor de uma forma bem forte a respeito do juízo que estava acontecendo. Ele recebeu todos os detalhes da parte do Senhor, o que aconteceria. Deus permitiria que algumas nações, principalmente a Babilônia, atacasse, né, Israel. E Abacuque estava indignado com isso. No primeiro versículo, eu vou até abrir com você aqui, ele faz uma declaração bem forte. Abacuque, deixa eu ver aqui, capítulo 1, versículo 2, olha só o que ele diz. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Nesse tempo, né, vamos dizer assim, de silêncio da parte do Senhor, Abacuque estava desesperado e clamando ao Senhor por livramento. Estava acontecendo violência social naquele tempo. E quando você lê toda a história, não tem como a gente ler aqui até explanar sobre essa história de Abacuque, no capítulo 3, são 3 capítulos, no capítulo 3 ele começa a adorar o Senhor, né, com todos os benefícios, até mesmo com relação à própria ação dele, de juízo contra Israel, ele vai entender o porquê. Mas no capítulo 2 acontece algo que ele recebe uma segunda revelação da parte do Senhor, falando que ele iria se levantar contra as pessoas que foram contra Israel, que oprimiram Israel. Então,
Em toda a história, quando você lê o texto, você percebe assim que Deus estava observando tudo. E na angústia e na insatisfação do próprio profeta em ver o povo sofrendo, a violência social, inclusive até separei aqui algumas coisas que ele cita, resumindo aqui a própria história. Estava acontecendo violência, maldades, opressão, destruição, injustiça, corrupção. E comparando com os dias atuais, a gente percebe que hoje nós estamos vivendo isso. Sim ou não, pessoal? Dias difíceis, corrupção, né, violência, né, lares sendo destruídos. É muito parecido, quando você vê a história de Abacuque, é muito parecido da realidade que estamos vivendo hoje. Mas a gente percebe aqui que do início, né, que você é um início de sofrimento e clamando ao Senhor, até o momento em que ele glorifica e adora ao Senhor, alguma coisa aconteceu. E esse texto aqui, tem um texto aqui em Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Eu falei Hebreus, capítulo 2, versículo 4? Corrija para mim. Não, né? Acho que é isso mesmo. Ele fala, o justo pela sua fé viverá, porque Hebreus também tem essa referência, né? Fala também sobre o justo viverá pela sua própria fé. Mas em Hebreus, capítulo 2, versículo 4, a parte finalzinha do versículo, ele fala exatamente que a nossa fé, a nossa vida, ela não se baseia nas circunstâncias. Então, o porquê eu estou trazendo essa comparação a respeito dessa história que nós acabamos de citar aqui? Que todos nós, irmãos, podemos passar momentos que parecem assim, às vezes a gente não entendemos, nós não entendemos o porquê disso tudo está acontecendo. Parece que o Senhor não está nos ouvindo ou vendo a minha situação. A única coisa, irmãos, que precisamos guardar e permanecer, irmãos, é confiar no Senhor. E eu separei aqui, estava aqui estudando, abrindo alguma coisa a respeito dessa história. A palavra fé, no hebraico, se chama emuná. Eu não sei se a pronúncia é essa, mas estou lendo aqui, emuná, E-M-U-N-A-H. É a palavra hebraica que significa fé, crença, firmeza, constância, fidelidade, lealdade, segurança. E tem um outro sentido também dessa palavra emuná, tem o sentido de agarrar-se com firmeza a alguma coisa. Fé, portanto, é agarrar-se com firmeza à crença em Cristo. Então, eu vou dar um exemplo para você aqui. Imagina uma pessoa no mar, numa praia, começando a se afogar. Né? Ela tenta se debater, né? Lutar pela vida, e em determinado momento começa a ter sintoma de cãibra. Né? Quem já teve cãibra aqui sabe como é que é um negócio bem desconfortável. E aí, tanto nas pernas como nos braços, a pessoa fica com dificuldade de se movimentar, de nadar. Então, você percebe que ela está à beira da morte. Imaginemos que alguém jogue uma boia, ou então a pessoa avista uma boia bem próximo a ela. O que a pessoa vai pensar na hora? Essa é a última oportunidade que eu tenho para viver. Então, independente de sentir cãibra ou não, está com o braço duro, ele vai se debater até pegar aquela boia, até agarrar. Não é verdade? Porque ele sabe que a única oportunidade, a única chance de ele se livrar daquilo, viver, é agarrar naquela boia. E a nossa fé, irmãos, é a mesma coisa. Talvez hoje você esteja vivendo uma vida que assim, caramba, eu não tenho o que fazer, eu estou nessa situação. O que eu tenho hoje que eu preciso agarrar é a minha fé. É a palavra que eu tenho. E os crentes precisam viver assim. O justo viverá da sua própria fé, está exatamente nesse sentido, independente. Talvez você tenha instruções para você sair desse problema. E quando você não tem aonde sair, escapatória? O que você tem disponível, meu irmão? A palavra. Você não pode se esquecer disso. Diga para o seu irmão, você tem a palavra. E nós citamos aqui firmeza, né? Fé não é simplesmente acreditar, mas viver pela fé, irmãos, independente do que aconteça, eu vou ficar com a palavra, eu vou declarar a palavra, tudo aquilo que eu tenho aprendido até agora, eu vou fazer, vou colocar em prática. Irmãos, é agarrar, é exatamente emular, tem um sentido de agarrar-se com firmeza
alguma coisa. No seu caso, no nosso caso, irmãos, é a palavra. É a palavra que você tem, é a palavra que eu tenho. Amém, irmãos? Você está comigo? Aleluia! E esse entendimento, esse sentimento que você tem em Cristo Jesus, você precisa levar isso para 2024. Se 2023 você, eu estava assim desesperado, estava igual cego em tiroteio, a partir de 2024 vai ser diferente. Você vai se agarrar mais à palavra, você vai confessar mais a palavra, independente do que esteja acontecendo, é a palavra. Amém, irmãos? Aleluia! Aleluia! Ele fala aqui, vou citar Abacuque, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás, gritar-te-ei violência, e não salvarás. Momento de crise, momento de insatisfação. Ele clamou, Senhor, o que está acontecendo? Talvez você hoje, que está sentado, participando desse último culto do ano, esteja vivendo assim. Senhor, o que está acontecendo? Por que isso? Por que aquilo? Irmão, permaneça na palavra. Confie no Senhor. Queridos, tem situações que não temos todas as respostas. O que você tem no momento é confiar. Você está comigo? Quando Abacuque cita aqui de coisas acontecendo lá, violência. Uma das coisas também que você olhando a história aqui, eu lendo a história, as pessoas estavam largando o princípio por causa de luta, por causa de problemas, por causa de circunstâncias. Outrora, estava andando nos princípios, por causa das circunstâncias, por causa dos problemas. Está fora hoje. E eu digo aqui que é muito parecido com a nossa realidade hoje, porque Abacuque estava citando exatamente o que estava acontecendo diante do seu povo, Israel. Estavam se perdendo. Mesmo assim, Abacuque decidiu confiar, ainda que, você vai ver no capítulo 3, eu vou permanecer, eu confio no Senhor. Amém. A igreja evangélica, Verbo da Vida do Retiro, é dotado de pessoas aqui, congrega pessoas aqui, que confiam no Senhor, que guardam essa palavra. Quando está tudo bem, irmãos, quando está tudo funcionando, é muito fácil. Você está comigo, irmãos? Muito fácil. Mas o cronômetro de Deus funciona, roda, podemos dizer assim, na hora em que você começar a colocar em prática aquilo que você recebeu até agora, que você tem até agora. É um momento. Começa agora. Amém, irmãos? Você está comigo? Aleluia. Começando a encerrar, não vou demorar muito, eu sei que você vai comemorar mais, né? Tem alguns que vão estar com os familiares, mas eu quero ler com você também. Eu vou ler aqui na versão transformadora, nova versão transformadora, Hebreus capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3. A gente fala aqui de firmeza, né? Hebreus capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3. Portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas, pois a mensagem que foi transmitida por meio de anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu o castigo merecido. O que nos faz pensar, uma pergunta, né? O que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação, anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que o ouviram falar? O que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação? É a nossa responsabilidade, querido. Um outro texto também não precisa abrir. Eu vou ler para você aqui, 2 Pedro capítulo 3, versículo 17. Agora eu vou ler na NVI, 2 Pedro 3,17, diz assim: portanto, amados, sabendo disso o quê? Né? O contexto aqui fala que o dia do Senhor se aproxima. Quantos creem nisso? O contexto traz exatamente isso, mas eu vou pegar essa parte aqui. Portanto, amados, sabendo disso,
Guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais. E a parte final que eu quero destacar aqui. Nem percam a sua firmeza e caiam. Nem percam a sua firmeza e caiam. Você está firme com Jesus? Amém. Você está firme no barco com Jesus? Amém. Você está pensando em pular do barco, não, né? Fique firme, meu irmão. 2023 já era. Daqui a algumas horas aqui, acabou 2023. Acabou. O que você gostaria de fazer, ter feito, já era. Mas tem coisas que você vai ter chance de fazer em 2024. Vai depender de você. Amém, irmãos? Eu declaro nessa noite que o Espírito Santo vai mostrar para você o que você precisa fazer. O Espírito Santo não está de enfeite em você, não. Ele é o nosso ajudador, é o nosso consolador, né? É o nosso amigo, né? Vamos ser mais sensíveis a Ele. Não é para a posição dele não é matar você, condenar. Pelo contrário, é botar você na posição que Deus quer para a sua vida. Então, o professor Espírito Santo está aí para te ajudar, com a voz suave e pura, dizendo assim, não faça isso. Deus tem isso para a sua vida. Você está no engano, você precisa perdoar, você precisa voltar para a posição. Você pode fazer alguma coisa para o teu casamento. Você tem que parar de mentir, de enganar, de pular cerca, de falar mentira, de ser crente aqui e lá fora do mundão, de ser mentiroso, cafajeste, canalha. Só obras da carne que nós conhecemos muito bem. Muito dinheiro no bolso, sal. É. Eu ia falar uma coisa aqui, mas eu vou falar não. Saúde para dar e vender. Vamos cuidar da nossa saúde mais um pouquinho, né? Ah, pastor, pelo amor de Deus. Diga assim para o teu irmão, você é templo do Espírito Santo, por favor. Vamos fazer diferente em 2024, irmãos. Vamos parar de sonegar dízimo. Tem gente aqui que deu uma vez só no ano, não deu nunca mais. Dízimo. Muito dinheiro no bolso. Vai não, irmão. Tá roubando? Fique de pé em nome de Jesus.